No episódio de hoje, veremos Gênesis do capítulo 4 ao 6. E como eu sempre digo, nada substitui a leitura da Bíblia, hein? Meu desejo mesmo é que esses vídeos te deixem com mais vontade de ler e meditar na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacob. E se você ainda não é inscrito por aqui, não perde tempo, clica aí no botãozinho vermelho e vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Me segue lá no Instagram também, @desenhando.a.bíblia. Bom vídeo! Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, você pode conferir isso lá no episódio anterior da série. Então começaram a cumprir a ordem original para eles. Sejam férteis e multipliquem-se. Então Eva deu à luz a Caim e depois a seu irmão Abel. A Bíblia nos diz em Gênesis 4 que Caim foi lavrador da terra e Abel pastor de ovelhas. O sacrifício de Caim é a primeira menção de uma oferta ao Senhor na Bíblia. O termo usado nesse versículo sugere uma dádiva espontânea oferecida a uma autoridade. Deus aceitou a oferta de Abel, mas o triste é que a primeira oferta apresentada a Deus é também a primeira a ser rejeitada pelo Senhor, que foi a de Caim. A Bíblia não deixa claro a razão dessa oferta ter sido rejeitada, mas lemos em 1 João 3,12 que as obras de Caim eram más. Então, é muito provavelmente que a rejeição de Deus estivesse ligada à motivação de seu coração, considerando que no versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, o Senhor lhe diz: "Se tu fazes bem, não serás aceito?" Deus avalia tanto os nossos motivos quanto a qualidade da oferta que lhe entregamos. Quando ofertamos a Deus e ao próximo, devemos fazer com o coração alegre pelo fato de sermos abençoados por Deus a ponto de podermos doar. Pare de ver a oferta como uma obrigação ou uma regra. Depois de Deus rejeitar a oferta de Caim, ele ficou irado e o Senhor lhe deu uma chance de corrigir seu erro e fazer uma nova tentativa. Mas ele recusou e, ao invés disso, planejou acabar com a vida de seu irmão. Ele levou Abel para o campo e o matou. Essa história você pode conferir também lá no canal Desenhando a Bíblia Kids. Embora o sangue de animais já havia sido derramado, essa atitude levou à primeira morte de um ser humano. A maldição da morte sobre a vida de Adão em Gênesis 2,17 e 3,19 havia agora sido concretizada. Caim foi severamente punido, até porque ele nunca confessou seu pecado. Nossos erros sempre trazem consequências, não porque Deus fica com raiva de nós, mas para nos corrigir em amor. Após a sentença de Deus a Caim, notamos a preocupação dele em ser morto por outras pessoas. Mas você pode se perguntar quem iria matá-lo, pois até agora só lemos a respeito de 4 pessoas na Bíblia. Mas vale lembrar que até então, Adão e Eva tiveram inúmeros filhos que também haviam sido instruídos a encher a terra, e pelo visto eles levaram bem a sério isso. Assim como seu pai foi expulso do jardim, Caim percebeu que o Senhor também estava o expulsando de sua terra. E igualmente como Deus providenciou as roupas de pele de animais para Adão e Eva, demonstrando seu cuidado e simbolizando outras coisas como vimos no episódio anterior, com Caim, Deus providenciou uma marca para o proteger. Então, Caim foi para Nod, que significa peregrinação, cidade nunca mais citada na Bíblia. Ali conheceu a sua mulher, que muito provavelmente era alguma irmã ou sobrinha. Lembre-se que naquela época a raça humana ainda era geneticamente pura e não existia o medo de imperfeições derivadas do casamento com parentes. Ele teve seu primeiro filho, Enoque, que também teve filhos. Um deles se chamava Lameque. Esse foi o primeiro polígamo na Bíblia, tomando para si 2 esposas. E isso foi uma grande violação dos propósitos de Deus. Além disso, ele também matou um homem e seu orgulho de ter matado por vingança já prenuncia as condições que levaram ao dilúvio nos dias de Noé. Infelizmente, quando as pessoas resolvem viver por conta, sem direção de Deus, elas tendem a piorar, e isso é nítido na família de Caim. O capítulo 4 termina nos contando sobre o nascimento de Sete, outro filho de Adão e Eva. E assim, seguimos para o capítulo 5, onde conta a genealogia de Adão. Porém, apenas a linhagem de Sete consta nessa genealogia.
Afinal, Abel estava morto, a de Caim já foi citada anteriormente e os demais filhos de Adão e Eva nem são mencionados na Bíblia. Mas isso tem muito mais a ver com os descendentes contrastantes dentro das genealogias de Caim e Sete. Apenas os descendentes da linhagem de Sete são considerados justos. É muito curioso que a genealogia dos irmãos tenha muita semelhança. 2 nomes idênticos, Enoque e Lameque, e outros similares. Sei que muitas vezes pode parecer chato ler tantos nomes, mas essas genealogias estão inclusas na Bíblia, pois o povo hebreu transmitia suas crenças por tradição oral. A escrita ainda não existia. Essas listas com nomes forneciam um esboço que ajudava a recordar as histórias vividas. Assim, durante muitos anos, elas foram passadas de pai para filho. Mais importante do que preservar a tradição familiar, as genealogias estão na Bíblia para confirmar a promessa de que o Messias, Jesus Cristo, nasceria da linhagem de Abraão. E ainda demonstra como as pessoas são importantes para Deus como indivíduos. Temas fundamentais no capítulo 1 de Gênesis são retomados agora no capítulo 5, versículo 2. Primeiro, Deus criou macho e fêmea, possibilitando assim que a humanidade cumprisse o mandato divino de gerar descendência. Número 2. As pessoas, embora feitas à imagem e semelhança de Deus, não são divinas, elas foram criadas. Número 3. Deus abençoou de maneira especial a humanidade. Número 4. Os seres humanos estão sob a autoridade de Deus, como demonstrado pelo fato do Senhor ter designado o nome do homem, Adão. Vemos nessa genealogia as pessoas que mais viveram em toda a história. Adão viveu 930 anos, Noé 950, Gerade 962 e Matusalém 969 anos. Como eles viveram tanto tempo assim, há várias teorias, mas eu falarei disso em outro vídeo. No versículo 22, nós lemos que Enoque andou com Deus, o que se repete no versículo 24 e ainda acrescenta que Deus o tomou. O nome Enoque significa dedicação. Como o 7º membro da genealogia setita, ou seja, de Sete, recebe ênfase especial. Sua vida encontra em total contraste com a de Lameque, o 7º membro da linhagem de Caim. Lembra, o primeiro polígamo e que também foi assassino? A expressão andar com Deus sugere uma vida consistente com a vontade de Deus, assim como ter comunhão com Ele. O que nos diz no versículo 24 que ele não estava mais, pois Deus o tomou, tem seu significado confirmado no Novo Testamento. Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. A experiência de Enoque, como a de Elias mais tarde em 2 Reis 2:11, antecipa a experiência reservada para os cristãos que viverem nos fins dos tempos. E aí, você tem andado com Deus também? Enoque gerou Matusalém, e como vimos, ele foi o homem que mais viveu na Bíblia. E Matusalém gerou Lameque, que não podemos confundir com o Lameque da genealogia de Caim. Eles foram totalmente opostos em caráter. Esse Lameque, filho de Matusalém, foi pai de Noé, sim, o que construiu a arca. Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre a vida dele. Noé foi pai de Sem, Cã e Jafé. Então, nós entramos no capítulo 6, onde a terra claramente não era mais um paraíso. E como vimos, a maldade se multiplicou junto com a humanidade. E logo no versículo 2 há uma incógnita, a expressão filhos de Deus e filhas dos homens. Há diversas teorias sobre isso. Algumas pessoas creem que os filhos de Deus eram anjos caídos, mas isso não poderia ser, pois anjos não se casam e nem se reproduzem. Segundo alguns estudiosos, a frase refere-se aos descendentes de Sete, que se casaram com descendentes impiedosos de Caim. Isso teria enfraquecido a boa influência da fé e aumentado a depravação moral no mundo. Existem outras teorias que você pode pesquisar e ir mais fundo nesse assunto. Outra interrogação desse capítulo está nos versículos 4, onde fala dos nefilins, os gigantes que estavam na terra. Bom, não dá tempo para falar deles aqui nesse vídeo, portanto deixarei para outra oportunidade, mas você também pode pesquisar a respeito. Vemos nos próximos versículos como a terra estava cheia de corrupção, violência e pecado. Isso tudo pesou o coração de Deus, ou seja, o entristeceu. Lemos aqui que Deus se arrependeu.
E você pode se perguntar se ele errou. E eu te digo que não. Deus não estava aqui admitindo um erro. Ele estava apenas expressando a sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. Mas vale lembrar que usar o termo arrepender-se ou tristeza se chama antropopatia, que é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Essa é uma forma que o ser humano usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus, que, claro, são diferentes dos nossos. Em um mundo onde a violência e o pecado dominavam, Deus encontrou Noé, fiel e obediente ao Senhor. Então ele dá a missão com instruções claras para Noé de como construir uma arca para salvar do dilúvio que estava por vir a sua família e os animais que nela entrassem. Apesar de parecer estranho, pois nunca havia chovido na terra, a Bíblia nos diz que Noé fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça que aqui são pinceladas. Você pode ir atrás de mais informações e se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.